É uma honra estar presente aqui na aula de número 6. Então você que está me assistindo agora, eu sou o Dr. Sérgio Lopes, fisioterapeuta, educador físico, quiropata, especialista em coluna. Nós tivemos uma sequência de aulas ao longo dessa semana que passou. Essa é a sexta, então eu vou passar para vocês um pouco do que foi ensinado nas aulas anteriores. Então nós tivemos aqui a aula de número 1, que foi a primeira aula que a gente iniciou na nossa jornada, que é uma aula que com o tema "Tá bom do jeito que está". Então, fisioterapeuta, educador físico que estiver presente, quando a pessoa diz "tá bom do jeito que está", significa que você já está satisfeito com o bom. O bom é inimigo do ótimo. Ensinado nessa aula, você ficar na zona de conforto é uma das coisas que mais estagna o profissional. O profissional ele para de se desenvolver durante um tempo e ele simplesmente guarda o diploma dele na gaveta, fez uma especialização e acha que é o suficiente. Então, para que ele vai mudar? Ele já ganha o dinheiro dele, já paga o boleto dele, então já está satisfeito. Então, a nossa aula 1, ela frisou muito sobre isso. Na nossa aula número 2, eu passei para vocês: não sei como inovar para atrair mais pacientes ou mais alunos. Então, a aula foi justamente o quê? Sobre a inovação. O quanto que a inovação é importante. A inovação é a exploração de novas ideias e melhorar o que já existe. Então você já tem uma situação no seu trabalho, um processo que você já faz, e aí você resolve dar um passo além, ou seja, melhorar. Dá para o seu negócio, seu modelo de negócio, e ver quais os processos que você faz desde o início do contato com o paciente. Na aula 3, eu falei pacientes que não entendem ou alunos que não entendem a importância de dar continuidade ao tratamento ou ao programa de exercícios. Teve aquele aluno seu na academia que começou a fazer o treino com você, passou umas 3, 4 semanas, ele simplesmente parou, inventou uma história para você, falou que não estava conseguindo manter, depois ele retornava de novo. Ou você, fisioterapeuta, fez uma consulta com aquele paciente que estava com muita dor, fez uma avaliação, atendeu esse paciente, e aí no meio do tratamento ele simplesmente chega para você e fala que não vai conseguir manter e para de fazer, né? Então isso é muito importante você saber. O paciente parou de fazer o tratamento. Então eu expliquei para vocês que se esse paciente parou por algum motivo, ele não entendeu a importância do tratamento, não é a culpa do paciente, não é a responsabilidade dele, e sim do profissional. Então a gente tem que ter uma coisa chamada autorresponsabilidade. Você é o responsável por tudo que acontece com você. Se esse paciente ou esse aluno não fechou o programa de exercícios ou ele interrompeu por algum motivo, a responsabilidade é sua, profissional. É sua, que não explicou para ele a importância dele ter a frequência e a consistência nos exercícios para ele ter os resultados. A nossa aula 4, o tema foi: acabei de me formar, eu não tenho experiência, por onde que eu começo? Então o profissional que está se formando, recém-formado, fisioterapeuta, recém-formado educador físico, se você por acaso está chegando no mercado de trabalho agora, você tem uma missão, que é encarar esse novo mercado de trabalho. A adaptação do profissional nos últimos de 1 ano e meio, 2 anos para cá foi muito grande, né? Então o online passou a ser muito usado, né? E esse profissional ele sai da faculdade cheio de ideias, cheio de vontade, só que na hora dele entrar e mostrar o que ele sabe, aquela empolgação do profissional, que eu quando eu saí da faculdade eu queria construir uma clínica para ensinar o meu método, entendeu? Só que na hora que você sai e encara a realidade, você vê que não é tão fácil assim, não é? Então você acaba aceitando o que está na sua frente ali, pega uma clínica ali que já está aceitando um emprego de alguém que não tem experiência, porque o recém-formado não tem experiência. Como é que você vai ser contratado por uma clínica se ela exige experiência? E como é que você vai ter experiência se você não consegue ser contratado? Na nossa aula 5, por que muitos fisioterapeutas e educadores físicos têm medo de se arriscar? Então, um profissional que está naquele trabalho há 10 anos, profissional educador físico, funcionário público, que está ali na mesma escolinha, na mesma situação, o fisioterapeuta que tem medo de dar um passo além,
aquele emprego que está já antigo e você tem aquele sonho de ter o seu negócio, de ter o seu modelo de negócio próprio e você que vai dominar esse mercado porque é o seu método. Você profissional que já faz aquele atendimento há anos, eu tenho certeza que tem um jeito especial que você criou seu de atender. Então você tem o seu nome é a sua autoridade, você precisa colocar o seu nome à frente. Para isso você precisa ter um método a longo prazo, criar um método seu de atendimento. E aí você vai colocar o valor que você achar importante, você não precisa ficar disputando. Vamos iniciar nossa aula número 6, ok? Então hoje a gente tá iniciando essa aula, é uma das aulas mais importantes. O fisioterapeuta é o principal responsável pelo resultado do tratamento? Responde para mim, fisioterapeuta. Educador físico, você é o principal responsável pelo resultado do seu programa de exercícios? Se você estiver me ouvindo agora, escreve nos comentários. Escreve nos comentários se você fez um tratamento, um tratamento para o seu paciente, ok? Quem que é o responsável por esses resultados? É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, toda comunicação entre duas pessoas, ela tem algumas formas de compreender, ok? A gente compreende a pessoa escutando, compreende a pessoa olhando, compreende a pessoa interpretando essa pessoa falando, baseado em quê? No que eu conheço, que está dentro de mim, no meu conhecimento, que vem desde a infância, no conhecimento que eu estou adquirindo no dia a dia, ok? E mais o meu filtro, eu tenho um filtro, baseado nas minhas crenças e na minha visão de mundo. Então quando você me fala algo, eu vou escutar você e tudo que você disse vai passar pelo meu filtro. E através da minha vivência, da minha experiência de vida, eu vou dizer para você o que eu acho a respeito do que você disse, ok? Então por que eu estou dizendo isso? Mais de 80% dessa comunicação entre duas pessoas, ela se vê de maneira não verbal. Ou seja, quando você observa alguém, 80% dessa comunicação você já observou na pessoa que está falando com você, através da postura que ela está tendo, através da forma como ela fala, através dos gestos que ela faz, ok? E através da expressão facial que ela está dizendo na hora que ela está falando com você. Isso tudo passa uma informação para quem está assistindo, para quem está olhando, para quem está percebendo isso. E essa comunicação não verbal, ela se dá em 80% da compreensão, ou seja, se você tem 80% do não verbal, verbal é menos de 20%, ok? Ou seja, o que você fala é muito menos importante do que como você se posta, como você fala, a expressão que você está colocando, as emoções que estão no momento em que você está falando, as emoções que você está expressando, tudo isso é que faz muito mais diferença. Você passa um exercício, você tem que passar as coisas com segurança, entendeu? Sempre olhando no olho do paciente, explicando para ele, pergunta se ele tem alguma dúvida, porque é muito comum o aluno, na sua aula de personal, não entender para que aquele exercício serve. Cabe a você, profissional, educar esse aluno. Explica para esse aluno. Esse exercício de pulley, ele é um exercício para fortalecer aqui a região das costas. Você que quer aumentar a massa muscular, você vai ficar com um formato mais de hipertrofia na região da região das costas, você vai aumentar o volume muscular. Esse exercício é muito bom para pegar asa. Então você vai explicar, claro, uma linguagem popular para o aluno. Ele não sabe o que é redondo maior, latíssimo do dorso. Isso para ele muitas vezes é grego. Então sempre explica. Por que você está fazendo aquele procedimento? Você coloca autoridade quando você explica. Você mostra para ele que você conhece aquilo que você está fazendo. Quando você passa uma coisa e não explica por que você está fazendo aquilo, o aluno ou até o paciente, ele fica se sentindo um boneco, indo de um lugar para o outro, fazendo o que você está pedindo. Sem perceber a gente faz isso no nosso piloto automático. Então quem que é o responsável quando esse aluno, esse paciente não está tendo resultado? Quando o educador físico, quando você chega e fala para esse aluno, vamos fazer um exercício? Vou te passar aquele exercício. Ele começa a fazer, tá? Você acompanha ele faz toda a sessão de treinamento do jeito que você pediu.
E aí ele começa a frequentar. Vai chegar um momento, tá, que esse aluno vai passar umas semanas, tudo, e ele vai observar o que está acontecendo com ele. Se ele questionar você e falar que não está tendo resultado, o que você vai falar para ele? Você que trabalha muitos anos com atendimento de fisioterapia, você que está chegando profissional recente, que está há pouco tempo atendendo, você educador físico que já atende há alguns anos também, está acostumado a pegar aluno numa sequência, trabalha muito bem, só que tem um detalhe. Vocês já repararam no trabalho de vocês, no dia a dia, que tem pacientes que acabam por algum motivo dizendo para você que eu não vou conseguir fazer a próxima sessão, mas eu entro em contato. Eu não vou conseguir, aí ele conta uma história para você, explica o que aconteceu, né? Simplesmente não aparece mais. Você, educador físico, já aconteceu com vocês? Durante você monta um treinamento de hipertrofia para aquele aluno, fez avaliação, muitas vezes já pegou o objetivo que ele quer seguir, montou um treino para ele, na verdade alguns, né? E aí ele vai começar a sua rotina. De repente, por algum momento, algumas semanas se passam, ou até mais de um mês, e esse aluno conta alguma coisa, fala que não está podendo frequentar esses dias, quer dar um tempo, e simplesmente não aparece mais. Aconteceu com algum profissional, alguém que está me escutando, você já passou por isso, profissional? Pois é, essa é a coisa mais normal, tá? Essa é a coisa mais comum, você passar por uma situação como essa. E aí, vem a pergunta, por que você acha que esse aluno não retornou mais? Por que você acha que esse paciente acabou não voltando naquela sessão e nem apareceu mais no seu consultório? Por quê? Porque a gente às vezes acha que a gente conhece o paciente, que a gente conhece o aluno, e que ele vai, se por algum motivo ele não está vendo o resultado, ele vai chegar para a gente e falar. Infelizmente, mais de 10 alunos que por algum motivo não retornaram ao seu treinamento, 10 pacientes que por algum motivo não retornaram para continuar o seu tratamento, pode ter certeza de uma coisa: 9 em cada 10 eles não gostaram do resultado que eles estavam tendo. Pode ter certeza que eles não estavam satisfeitos, estavam questionando o resultado, se ele iria ter ou não. E na dúvida, ele já fez o quê? Ele deu uma desculpa, porque isso é uma desculpa. Você realmente acredita na desculpa que ele deu para você? Então você me desculpa, profissional, você precisa entender uma coisa nova aqui. Essa é uma forma sutil de você sair fora. É uma forma sutil de você sair. Já ouviu falar a saída francesa? Infelizmente, a saída francesa é quando duas pessoas passam uma noite juntos e aí por algum motivo, uma das duas no dia seguinte, sem a outra pessoa acordar, ela escapa. Nem sabe o que aconteceu, a outra acorda, não tem nada, nenhuma informação, a pessoa sumiu, e isso é a saída francesa. E os alunos e os pacientes também têm uma habilidade em fazer essa saída francesa. Ou vocês acham que eles vão chegar para você, profissional, muitas vezes o educador físico hipertrofiado, grande, forte, com aquela imponência do corpo, ele vai chegar para você, aquele aluno magrinho, às vezes, que quer ganhar massa muscular, vai falar, não gostei, não tô tendo resultado, não gostei. Ele fica com até medo de falar isso, entendeu? Mas a maioria das vezes é porque ele realmente não quer dizer que ele não gostou. E ele para de vir. Tá? Toda vez que isso acontecer, profissional, e o pessoa não voltar mais, entenda, alguma coisa faltou se dizer para ele. Entendeu? Profissionais aqui estão me vendo. Coloca nos comentários se vocês já viveram alguma situação parecida. Se você não prestou atenção nos sinais desse aluno, que ele não voltou mais, então você precisa mudar a sua forma de entender isso. Antes do aluno começar a parar de fazer, a dar uma desculpa, você precisa engajar esse aluno, trazer ele mais próximo de você, tá? E se você não fizer um alinhamento com esse aluno, com esse paciente, é muito importante. Até onde você pode ajudar ele e até onde ele tem, a parte dele, o que ele tem que fazer. Afinal de contas, são duas pessoas. Tem o profissional, né, e o aluno, ou o fisioterapeuta e o paciente. Então, quando esse aluno ou esse paciente quer um resultado, você precisa, no primeiro momento, alinhar isso com ele. Agora você já entende que a grande possibilidade
de ele não estar gostando dos resultados. E aí ele simplesmente parou. Ele não tem coragem de chegar para você, profissional, e falar: eu não gostei dos seus resultados, não estou gostando do treino, eu quero mudar. Ele não vai dizer isso. E o paciente também não vai te dizer, fisioterapeuta, não vai. Ele não gosta, até às vezes deixa marcado uma consulta. Mas aí, durante alguns dias, ele liga para você e conta: ó, tem algum probleminha aqui, meu filho tomou um tombo, vou ter que levar ele no hospital, não vou estar presente. Então assim, e parou de fazer seu treino, parou de vir na academia. Não foi só aquele dia que ele falou, foi os outros também. Agora que você já sabe que isso é uma saída francesa profissional, então como é que você pode fazer para que isso não aconteça mais? Agora que é o pulo do gato, que a gente vai começar a entrar no o que é importante para a gente fazer, na prática. O melhor momento para esse alinhamento é na primeira consulta. Professor de musculação, de academia, personal, é na primeira aula que você vai fazer esse alinhamento com o seu aluno. É muito importante que ele não saia da sua sessão de exercícios sem que você faça esse alinhamento com ele. É muito importante. E fisioterapeuta também. É muito importante na primeira consulta, depois que você já fez aquela avaliação funcional, não é? E já fez o diagnóstico fisioterapêutico para esse paciente, já sabe qual o prognóstico com as sessões que ele vai ter que fazer. Na primeira consulta, antes dele sair, levantar da mesa, você vai ter que fazer um alinhamento com ele. É nesse momento que você vai eliminar aquela saída francesa. Então, como a gente faz? Primeira coisa, acabou de avaliar, vou dar um exemplo aqui na fisioterapia, ok? Acabou o atendimento, o paciente sentou na sua frente na mesa, você vai passar para ele a situação de prognóstico, quantas consultas ele tem que vir durante o tratamento, e aí você vai fazer um enquadramento. O que seria um enquadramento? Você vai chegar para esse paciente e vai explicar para ele que, assim, vou dar um exemplo do paciente, o senhor João. O senhor João tem dor lombar. O senhor João está com a dor lombar descendo para a região isquiático até a região do pé. Então, irradiando a dor ali forte, está sentindo muitas dores. Primeira coisa, eu vou chegar com o senhor João, vou alinhar com ele, vou sentar depois da consulta, vou falar: senhor João, é muito importante, frequentando as sessões, eu vou falar com o senhor os dias, algumas informações para o senhor, assim que sair daqui, aplicar no dia a dia do senhor. Porque são cuidados que eu vou passar para você, para que você não faça nada além, para que não tenha essa dor novamente. Ele relatou que a dor dele foi por causa de um movimento que ele fez. E a primeira coisa que eu vou falar para esse paciente além de eu explicar que é importante ele estar frequentando as sessões, é dizer que nesses dias, fora do atendimento, que ele tenha um cuidado muito grande e evite ao máximo fazer os movimentos que ele sentiu a dor. Descanse bem à noite. Evite, por exemplo, beber excesso de bebidas alcoólicas. Claro que eu estou dando um exemplo específico de um paciente, tá? Os cuidados variam, depende do paciente, não é? Depende do seu aluno. O seu aluno saiu daquele treinamento de HIIT que você montou para ele para emagrecer, com um treinamento bem intenso mesmo. Ele saiu de lá com a camisa totalmente grudada. E na primeira aula, antes dele ir embora, você vai chamar ele e vai explicar para ele. Muito importante que ele frequente as aulas de musculação e mantenha a sua frequência. E principalmente, no momento em que você sair daqui da minha aula, você tome os seus cuidados. Se ele quer emagrecer esse paciente, você vai orientar esse paciente. Orientar com excesso de carboidratos. Você não precisa dar uma dieta, porque não podemos dar dieta. Nós vamos orientar esse paciente, dizer os excessos. Então, não beber bebida alcoólica, ele tomar cuidado para fazer nenhum esforço físico grande antes de fazer o treinamento dele, evitar dormir de madrugada para o corpo se recuperar e ter a hipertrofia necessária e o emagrecimento ser efetivo, não é verdade? Então são cuidados que o profissional vai passar para esse aluno, explicando para ele o que ele tem que fazer depois que ele sair da sua aula. Porque é fácil quando ele está aqui com você e você está olhando ele. Você está tomando cuidado dele, não é verdade? Só que o dia tem 24 horas.
E as outras 23? O que ele vai fazer? Então você tem que, como profissional, mostrar o seu conhecimento e dizer que você se importa com ele. Como é que você vai dizer para o paciente que você se importa com ele? Sem dizer, eu me importo com você. Simplesmente chamando ele para a responsabilidade que ele tem nesse tratamento. E que você vai entregar para ele os melhores resultados. E você vai se comprometer 50% desse tratamento e os outros 50% ele vai se comprometer com o tratamento. Entenderam o enquadramento? Colocar a responsabilidade dos resultados nas mãos, nas costas também do paciente. Porque é muito fácil. O paciente vive errado metade da vida. Faz exercício infelizmente errado, senta no sofá, parece estar deitado, ele não se preocupa nem um pouco. De repente, ele tem uma dor muito forte da coluna, e aí ele joga na tua mão, assim, ó, resolve aí, meus 20 anos de falta de cuidado, quero que você... É muito importante, profissional, a gente saber o momento em que a gente vai sentar com esse paciente, porque precisamos explicar para ele que a parte dele é tão mais importante quanto a nossa. Se ele não entender que ele tem responsabilidade, então no exemplo do educador físico, com os cuidados que esse aluno tem que ter quando ele sair do exercício, ele quer emagrecer, aí ele vai chegar um exercício intenso de perna, ele vai chegar em casa e vai comer pizza com Coca-Cola. O que você acha que vai acontecer com o emagrecimento desse paciente? Então, orientação. Você é profissional, você entende de muitas coisas, e é nessa hora que você tem que colocar a responsabilidade na mão do paciente também, para ele entender que se algo der errado, ele é responsável também. Quando ele está aqui na minha consulta, eu garanto para ele. Enquanto ele estiver aqui, os cuidados são totais. Eu vou orientar, eu vou calcular, ele vai deitar naquela posição, vai fazer aquele tipo de ajuste e aquele procedimento necessário. Eu sei o que eu vou fazer com esse paciente, ele está seguro comigo aqui. E quando ele sai daqui, e as outras 24 horas do dia que ele vai viver a vida dele, eu sou responsável também por isso? Não sou. E é isso que a gente tem que fazer. Essa explicação tem que ser dada no primeiro atendimento, primeira consulta, na primeira aula profissional, na primeira aula. Antes dele ir embora, você senta e explica para ele. Para dizer para ele que ele tem que estar comprometido com os resultados dele. E que se ele não fizer, não tomar esses cuidados que você pediu para ele tomar, os resultados vão diminuir. A velocidade do resultado vai diminuir. E muitas vezes ele não chega a ficar satisfeito com os resultados. Só que nesse momento que você já fez esse enquadramento com o paciente, já fez esse alinhamento com ele, a possibilidade de ele parar de fazer o seu tratamento no meio, a possibilidade de ele parar de fazer a sua aula no meio do programa de treinamentos, ela vai cair muito. Por quê? Porque ele ficou sabendo que o papel dele é tão importante quanto o seu papel. E aí, de vez em quando, ainda, não é só a primeira vez, tá? O alinhamento é feito em vários momentos diferentes, tá? Quando você perceber que esse aluno está faltando muito, quando você perceber que ele deu uma desculpa, ou contou para você que ele foi numa balada, ficou 2 noites sem dormir, ou contou alguma coisa desse tipo, você tem que, na hora, profissional, fazer o alinhamento com ele. Falar, então, você se lembra da nossa conversa em que nós fizemos uma combinação, que cada um é responsável pelos resultados 50%. Eu estou fazendo meus 50%. Você está gostando dos meus treinos? Você está gostando do meu programa de exercícios? Eu estou sim, então todo dia eu sinto bastante, estou percebendo. Pô, então, você tem que continuar fazendo os seus 50%. Eu só posso garantir os meus 50% se você garantir os seus. Por quê? O resultado é um só, ok? 50 mais 50 é quanto? Então, nós estamos juntos nesse tratamento. Eu só dividi a responsabilidade para quem tem que ter, na verdade. E se você é profissional
evita fazer esse alinhamento. Se você não conta para esse paciente dessa responsabilidade, não faz esse enquadramento, explicando para ele que ele tem que ter consistência nas sessões e que ele tem que evitar fazer certas coisas para que ele consiga manter os resultados que vocês estão conseguindo. Se ele não fizer isso, se você não passa essa informação para o aluno, para o paciente, o que vai acontecer? Vai acontecer a saída francesa. A saída francesa, esse aluno vai dar uma desculpa, esse paciente vai contar uma historinha para você, tá? E assim, esse paciente, esse aluno, ele tem que assumir a responsabilidade e seguir as minhas orientações. Porque quando ele me procura para resolver uma dor que ele tem, ou esse aluno me procura para resolver uma coisa, uma inspiração que ele quer alcançar, um desejo de ficar mais forte, ou, né? Ele tem uma expectativa, ok? Então é muito importante você alinhar a expectativa. Outra coisa também, muitas vezes o paciente, ele entrega para você um exame e você vê que tem 2 ou 3 hérnias, uma protusão, então assim, alterações na coluna significativas, né? E aí ele chega para você e fala, você vai me curar? Primeira coisa, o exame, ele é uma informação muito importante que mostra até onde você consegue chegar com o paciente. Se é possível você chegar totalmente na ausência de dor, ou não. Aí o exame complementar, né? Uma imagem, uma ressonância, uma tomografia, vai te ajudar a complementar essa informação. E você tem que ser realista. Jamais, profissional nenhum, prometa cura ao seu paciente. É totalmente antiético profissional você prometer que você vai curar o paciente. Se algum paciente perguntar para você, mesmo brincando, tá, profissional? Mesmo que seja uma brincadeira, você vai me curar? Você tem que ser realista. Cura total, ela não pode ser prometida. Porque não depende só do que você vai fazer aqui. Depende do que ele fez no passado com o corpo dele. E as sequelas que aquilo pode deixar. E você não tem como prometer isso. Então jamais, fisioterapeuta, educador físico, prometa 100% dos resultados, jamais. Se nós agirmos juntos, você fazendo a sua parte e eu fazendo a minha parte, nós vamos conseguir chegar praticamente no que você gostaria. E sempre alinha. Se o paciente fala que você vai tirar a dor dele, você fala que não vai tirar a dor dele. Você vai, junto com ele, chegar numa melhor qualidade de vida para que ele consiga fazer as coisas que ele fazia e sentir a dor numa melhor forma. E aí você vai alinhar isso com o paciente. Que o paciente, muitas vezes, ele joga a responsabilidade no profissional. Toma muito cuidado, profissional. Você quer agradar o paciente, você quer trazer o paciente mais perto de você, e você, no momento de empolgação, você acaba falando um pouco a mais. Entende? E você acaba prometendo uma coisa que você não vai conseguir entregar. A cura total. Ok? Então, ele tem que assumir a responsabilidade. O aluno tem que saber que ele tem tanta responsabilidade dos resultados do que você, profissional. Você só vai orientá-lo de o que ele deve fazer ou o que ele deve não fazer, para que nesse tempo que você fique sem encontrá-lo, até ele retornar de novo, ele consiga retornar melhor, ou já venha com boas notícias. Eu fiz exatamente o que o senhor falou, eu consegui manter, eu não bebi essa semana, eu consegui, não abaixei daquela forma que eu sentia a dor, tomei muito cuidado. E o senhor sabe que essa semana eu não senti aquela dor? É interessante, porque esse é um relato de um paciente que eu estou passando para vocês. Eu não vou dar nome, mas é um exemplo, tá? Que eu vivi e eu estou passando isso para vocês. Eu alinhei com esse paciente as expectativas, passei para ele uma responsabilidade e vou contar para vocês uma coisa. Olha que interessante, ele ficou bem empolgado, sabia? Em me contar que fez as tarefas que eu pedi para ele. É engraçado, né? Parece um adolescente, assim, sabe? Eu fiz tudo o que o senhor falou, eu não abaixei, não fiz não deitei no sofá daquele jeito, eu fui levantar da cama, eu levantei de lado, que o senhor me ensinou ali. Quer dizer, ele fica empolgado, ele quer te contar o que aconteceu. E você tem que fazer o que nessa hora? Valida. Dá parabéns, que bom, seu João. O senhor está chegando no caminho que a gente precisa. Nossa, que feliz que eu tô agora, graças ao senhor. Isso está dando certo. Ele vai ficar empolgado, ele vai se sentir parte. Ele vai ver que você se importa. Porque no final é isso. O quanto você se importa com esse ser humano que está do outro lado, pedindo ajuda para você.
E assim, eu digo para vocês, porque eu vivenciei muito isso, tá? Isso, na minha inexperiência de aprendizado, eu passei por situações como essa. E por falta de comunicação. Quando eu era mais novo, com meus 20 anos, 22 anos, eu tinha um pouco de dificuldade de falar, né, com pessoas mais velhas e explicar processos. Eu falava o básico. Então, por falta de comunicar o paciente, de explicar para esse aluno, né, que ele tem que estar frequentando, eu deixei de continuar treinando alguns alunos na época e deixei de continuar o tratamento com alguns pacientes. E eu fui o responsável. Eu precisava ter feito um alinhamento. E por inexperiência minha, eu perdi. Eu deixei de continuar ajudando aquele paciente. Porque no final, gente, não é perder dinheiro, tá? Eu quero fazer a pessoa sair mais feliz e realizada, sabe? Eu sinto muita necessidade de auxiliar. A consequência é o valor que vem financeiro. É muito importante você ter mais empatia. Mostra para esse paciente que ele é importante e que ele tem que seguir as informações que você vai passar para ele. O personal também, né, explicando para esse aluno. Eu tive um aluno que dormia muito tarde, então ele passava a noite, às vezes sem dormir, e ele queria aumento de massa muscular. Eu tive que conversar com ele para explicar como funciona o biorritmo do ser humano, os hormônios, as substâncias anabólicas que são produzidas no horário de sono. Expliquei para ele que o sono de 6 a 8 horas precisa de uma curva completa para que ele conseguisse recuperar aquele músculo que ele treinou ontem. Então, assim, todo o processo, explicando para ele tudo isso, ele adorou. Ele adorou. Por quê? Ele na hora, ele até fez uma cara meio assim, então não vou poder mais dormir, ficar sem dormir, e as baladas, não sei o quê. Mas ele ficou mais empolgado. Por quê? Depois de 2 semanas, 15 dias, tá? Esse mesmo aluno veio conversar comigo. Sabe o que ele disse? Eu aumentei 2 quilos. Eu tô 15 dias sem beber. E eu tô 15 dias sem madrugar meia-noite. E se o senhor não tivesse me falado sobre isso, jamais eu iria conseguir saber que a falta de ganho de massa muscular que eu tinha era por causa disso. Olha o quanto que um esclarecimento ajuda o outro. Então, profissional, parece óbvio, né? Mas isso aí ele já tinha que saber. Imagina. Quem que não sabe que se não dormir não cresce? Gente, desculpa, mas o óbvio só é óbvio para você. Não existe o óbvio. Você precisa informar ele. Porque você, como profissional, se isso é óbvio, por quê? Porque você tem conhecimento de hipertrofia, você sabe da curva de compensação, você sabe da produção de hormônios. A sua realidade é exercício, é aprendizado na área de educação física. O que esse aluno sabe disso? Esse aluno, no caso meu, é um aluno de TI. Ele ficava o dia inteiro no computador. O que ele entendia? De miofibrila, fibra, curva de compensação. Ele não sabia de nada disso. Então não é óbvio. Se você acha que alguma coisa que você não tem que falar para o aluno ou para o paciente parece óbvio, então nesse momento que você pensar, você fala. Tá? Porque a sua mente é uma mente de conhecimento da sua área. A dele é de conhecimento da área dele. Se você perguntar alguma coisa de TI para esse paciente, ele vai te dar uma aula. Agora, se você vai perguntar uma coisa de hipertrofia numa paciente que trabalha com TI, o que vai sair de lá? Tem que tomar cuidado. O paciente já sabe, deveria saber daquilo, tudo, e a gente perde o aluno. Muitas vezes por falta de comunicação. Tudo isso precisa ser dito e esclarecido para o paciente e para o seu aluno. Ok? Pergunta para esse paciente, para esse aluno. Qual é a expectativa dele? Que corpo que ele acha que ele vai conquistar? É importante você perguntar para esse aluno, porque ele tem uma imagem na cabeça dele, uma imagem pronta daquele corpo que ele quer. E você tem que saber ser realista para esse aluno. Muitas vezes
a gente tem que falar algumas verdades. E tem que tomar cuidado, tá? Eu tive um aluno que ele tinha sobrepeso. E esse aluno, durante a montagem de exercícios, eu fiz avaliação com ele, fiz toda a avaliação de composição corporal, a parte de exercícios, esforço, saiu completa a avaliação dele. Todos os objetivos que ele queria, tudo anotadinho. E aí eu perguntei, num bate-papo rápido, assim, depois que eu já tinha feito toda a avaliação e estava começando a treinar ele, sabe quando você pergunta assim, sabe, então, que você é? Quais são as suas expectativas? Eu não vou falar o nome desse aluno, porque talvez ele possa estar até assistir depois esse vídeo. Então, qual que é a sua expectativa? Como é que você acha que você vai ficar? Sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, eu já vou te mostrar. E aí eu tava lá, montando equipamento para esse aluno, ele me chamou assim, ele tava no celular fazendo um aquecimento. E aí ele chamou, ele tava parando de fazer esteira. Professor, vem aqui um pouquinho, ó. Se eu ficar assim, ó, tá bom pra mim. E aí esse aluno mostrou uma foto. Na hora assim, você olha, né, você vê, de repente eu olhei assim, quando eu vi mais perto, era uma foto do Brad Pitt. Daquele filme que ele fez, Clube da Luta, vocês chegaram a ver esse filme, Clube da Luta? O Brad Pitt fez uma preparação com personal, ele tava com o corpo bem malhado. E aí esse aluno veio com o celular pra mim, assim, mostrando aquela foto do Brad Pitt. Aqui, ó. Eu quero ficar assim. Com aquela cara empolgada assim pra mim, ó. Aí você tem que parar. Profissional. Tem que tomar muito cuidado num momento como esse. Você tem que tomar muito cuidado para você dizer para esse aluno que ele, infelizmente, existe a parte da genética que pode dificultar um pouco que ele chegue nesse resultado. Bom senso. Nessa hora tem que ter muito cuidado, profissional. Se você faz uma brincadeira para esse aluno, ele vai sair a francesa da sua aula no final. Você pode ter certeza que essa foi a última frase que você falou para ele. Jamais diga que alguém não é capaz de conquistar seus sonhos. Jamais diga para o seu filho que ele não é capaz de conquistar seus sonhos. Jamais faça isso. E jamais faça isso com qualquer ser humano. Você não sabe qual o nível emocional que essa pessoa tem. E se você disser, às vezes, uma verdade dura, você pode quebrar e machucar muito profundamente as expectativas de um ser humano comum. Pessoas que têm dificuldade de se sentir aceito. Infelizmente, isso é comum nos dias de hoje, né? As redes sociais estão aí para isso. Quanta gente não fica chateada porque não teve um like? Quanta gente não fica chateada porque não estão assistindo os vídeos dela? Quantas pessoas não ficam tristes porque tem que ter mais amigos no Facebook? Então a gente tem que tomar muito cuidado com chegar um aluno para você, profissional, e mostrar muitas vezes nossas metas. Aquele aluno tem uma foto de alguém e você percebe que está muito distante dessa realidade desse aluno. E você sabe nitidamente que esse aluno não vai conseguir alcançar daquele jeito que ele mostrou para você. Você tem que saber enquadrar esse aluno, ou seja, alinhamento. Da mesma forma como eu disse, conversa com ele, desce um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Então, esse rapaz é um atleta, né? Quantos meses você acha que ele está fazendo dieta? Quantos meses que ele está treinando intensamente? Quantas vezes, quantas renúncias que esse atleta, ou que esse modelo, ou que esse artista teve que fazer para somente naquela foto que ele está vendo na revista, em uma foto, ele sair daquele jeito. A gente não tem ideia de o quanto que um modelo, um artista, para sair numa foto, numa imagem, todo definido, com aquele corpo lindo de revista, o quanto que aquele atleta, que aquele modelo se esforçou para ficar daquele jeito. E muitas vezes a gente não tem ideia disso. Então você tem que chegar para esse aluno com muito amor e falar para ele, explicar para ele de uma forma sutil, sem sorrisos no rosto, para ele achar que você está tirando um sarro, ironizando,
E nesse momento você tem que ser maduro. E profissionalmente você tem que falar para esse aluno. Você vai ganhar, a partir do momento que você chega para esse aluno e alinha as expectativas dele, nesse exemplo que eu passei para vocês, como eu fiz, esse aluno larga você. A não ser que ele mude de cidade. Porque você ganhou a confiança desse ser humano. Você mostrou para ele que você se importa. Interessante, né? O quanto que pequenas coisas fazem a diferença. Chegando mais ao final da nossa aula de hoje, vocês profissionais que estão assistindo, pensem um pouco mais a respeito. Então, sempre que você chegar com esse aluno, fisioterapeuta, primeiro contato com o paciente, acabou de avaliar, fez o diagnóstico cinético funcional, sabe qual o prognóstico, quantas sessões serão necessárias, ou uma média de quantas serão necessárias, antes de ele sair da sua sala, conversa com esse paciente, explica para ele a responsabilidade que ele tem que assumir, a parte dele qual é, e os cuidados que você vai passar para ele. E que vocês dois, cada um vai se entregar 50%, e juntos vocês formam 100%, que é o resultado. Isso demonstra integridade, tá, profissional? Integridade é esse exemplo que eu dei agora. Você falar, você não querer ganhar dinheiro dele, entendeu? Você tá com ele para ajudar ele. Porque ganhar dinheiro desse jeito, às vezes com profissionais que eu já vi, falando que tem que fazer mais sessões, sendo que o paciente já não tem que fazer mais sessões, e eu já vi isso acontecer, infelizmente, muitos profissionais pensam no dinheiro e não pensam na melhora do paciente. Então essa conversa que eu estou tendo com vocês, para muitos, infelizmente, nem é importante. E é por isso que esses profissionais jamais vão conseguir manter o paciente. Vira e mexe, vai ter paciente entrando de tratamento e saindo de tratamento. Ele não vai conseguir ter a confiança daquele aluno, o profissional. E infelizmente, a montanha-russa vai ser uma constante na vida profissional desse fisioterapeuta. Ele não vai conseguir ter um valor melhor, ele não vai conseguir atender mais pacientes. Então tudo isso tem a ver com crescimento. O crescimento nem sempre é do lado de fora. Eu preciso aumentar meu consultório, o principal crescimento é a forma como eu enxergo o outro que tem que mudar. Esse é o verdadeiro. Porque aí eu vou entregar para o paciente exatamente. Eu não tenho que entregar para ele, profissional, agora é importante que eu vou dizer para encerrar nossa aula. Eu não tenho que entregar para o aluno o que eu acho que é importante para ele. Eu não tenho que entregar para o paciente o que eu acho que é importante para ele. Eu tenho que entregar para esse paciente o que ele acha que é importante para ele. Eu tenho que me tirar do centro. Quem está no centro não sou eu não sou o mais importante. O mais importante é o paciente, ele é o centro, ele é o seu chefe. Profissional, educador físico, personal, aluno no centro. Você não é o mais importante, é o aluno é mais importante, ok? Então lembre-se disso, porque se você tiver essa lição e essa aula de hoje, você começar a aplicar, você pode ter certeza, você vai converter muito mais tratamentos, esse paciente vai continuar com você, o aluno vai continuar com você, vai te elogiar para os outros, e você vai começar a crescer profissionalmente. Você não tem ideia o que vai refletir no seu lado financeiro. Uma mudança de perspectiva. A forma como eu enxergo. Alinhamento. E dessa forma, vai diminuir muito a probabilidade do aluno e do paciente questionar. E todos os momentos em que você perceber que ele deu uma desviadinha, tá fazendo coisas que você não pediu, assim, você enquadra ele de novo. Alinhamento. Senhor João, vamos falar só uns 5 minutinhos, só para relembrar o senhor das coisas que nós combinamos na primeira consulta. E você vai passar para ele direitinho. Vamos ficando por aqui. Quem tiver no Facebook, curta, compartilhe, passe para mais pessoas, mais profissionais que podem aproveitar essa pequena detalhe que vai fazer uma grande diferença. Mostrar que você se importa.
Então, quem estiver no YouTube nesse momento me assistindo, se inscreve no meu canal, dá um like, vai me ajudar muito. Porque dessa forma o YouTube vê que você gosta dos meus conteúdos e vai te direcionar para eles mais. Interessante, isso funciona, viu? E desejo a todos aí uma ótima noite. Eu sou muito grato por essa oportunidade dessa aula. Muito grato.